No último dia 15 de janeiro, o presidente Jair Bolsonaro assinou em cerimônia no Palácio do Planalto um decreto que facilita a posse de armas de fogo. Na prática, o que isso muda? Então, explica pra gente detalhes dessa modificação tão significativa o advogado criminalista que é mestre e doutor em Direito Penal, pela USP, e pós-doutor em Direitos Humanos na Universidade de Coimbra. Meu Deus do céu, que currículo! E membro efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo, que é o João Paulo Martinelli. Obrigado, João Paulo, por ter vindo. Já falamos em off só sobre música, sobre rock and roll, rock psicodélico. Significa. Você está bem? Tudo bem. Obrigado por ter vindo, João. Eu que agradeço. Olha, João, muito se fala desde a posse sobre essa mudança na lei sobre armamento. Eu queria que você explicasse, hoje em dia, o que significa, no que consiste essa lei? Bom, a lei chamada Estatuto do Desarmamento regulamenta a posse e o porte de armas de fogo no Brasil e criminaliza as condutas que desobedeçam aos regulamentos. Tá? Então, a gente tem ali a função do Sistema Nacional de Armas, como que a arma é cadastrada, como ela é registrada, quem são os órgãos responsáveis e quais são as regras que as pessoas que têm interesse em possuir uma arma de fogo precisam seguir. Né? E, respectivamente, os crimes no caso de desobediência. Tá. O que mudou? A mudança veio em relação à posse da arma de fogo. A posse é ter a arma em casa, manter a arma em casa. Explicasse o que é a diferença de porte e de posse. Isso. A posse é manter a arma em casa ou no local de trabalho, desde que a pessoa seja responsável por aquele local de trabalho. Né? Essa é a posse. O porte já é o direito de carregar a arma consigo, de transportar a arma, de emprestar a arma, né? O que já é algo bem diferente da posse. O decreto, agora em janeiro, modificou a posse, as regras para a posse e não modificou para o porte por enquanto. Né? Por enquanto, ainda já existe um movimento para modificar o porte também, mas no momento só a posse. Vamos imaginar, já que pode, que há uma facilidade maior na posse num escritório ou numa residência. O escritório de um taxista, por exemplo, é o carro dele, ou de um motorista de Uber. É o carro dele. Isso está incluso ou não? Isso aí seria porte? Isso seria porte, né? Porque apesar de ser o local de trabalho, o motorista carrega a arma consigo, transporta consigo no seu veículo. Agora, por que o porte foi modificado? A posse. A posse? A posse foi modificada. Era uma promessa de campanha, né, do presidente Jair Bolsonaro, que era facilitar o acesso à aquisição de arma de fogo, a posse. E então o que modificou agora com o novo decreto, né? Alguns requisitos continuam, que é, por exemplo, tem que ter 25 anos no mínimo, não pode ter antecedentes criminais, a pessoa tem que ter aptidão psicológica atestada, precisa ter capacidade técnica atestada e o ponto principal que mudou, a efetiva necessidade. Porque até o novo decreto, a efetiva necessidade era analisada caso a caso pela Polícia Federal. Então a pessoa interessada ia lá e dizia, olha, eu preciso ter a arma porque eu moro num lugar perigoso, porque eu moro numa área rural, eu preciso de proteção. O novo decreto traz um rol de situações, né, que já presume que há perigo. E se a pessoa se encaixa em uma dessas hipóteses do rol, não precisa demonstrar a efetiva necessidade, já é uma presunção, já é automático isso. Né? Então, o que o novo decreto trouxe foi esse rol de situações, ampliou o prazo para renovação, que era de 5, passou para 10 anos agora a renovação, e também deu uma espécie de perdão assim, para as pessoas que estavam mesmo com a posse irregular, que precisariam regularizar, a posse passou, a pessoa passa a ter agora também essa posse regularizada automaticamente. Uma coisa que eu acho interessante nisso é o seguinte, esse exame, vamos dizer, psicotécnico, se cabe isso, eu fui piloto da Força Aérea, eu fui cadete aviador.
E claro que nós temos que fazer lição de tiro, etc. Mas antes disso, a gente passa por um exame psicotécnico ferrado, viu? Para poder saber isso depois das aulas de tiro e a consciência da arma, etc. Porque muitas vezes nós temos na Força Aérea, os oficiais usam, quer dizer, os cadetes oficiais, eles usam uma pistola, não é revólver. Sim. E você tem que saber tudo, desde desmontar e montar, até ter consciência do que aquilo representa, do que aquilo significa. Ou seja, jamais você usar aquilo em situações, vamos dizer, mínimas, só uma coisa muito grave mesmo, mas não se pode usar. O intuito desse novo decreto é o uso da arma em legítima defesa, né? Não é como forma de combater criminalidade, o intuito é a legítima defesa. Agora, precisa ver se vai haver fiscalização efetiva para que essa posse, a arma dentro de casa, não se torne porte. A pessoa tem em casa e leva para a rua. E leva para a rua, né? E essa fiscalização só pode ser feita através de blitz policiais. Tá. Agora, as pessoas estão achando, João, que agora, em qualquer discussão de trânsito, tiroteio, confusão, eu acho que não vai ser bem assim, né? Tem um processo rigoroso, eu acho, para comprar uma arma, né? Discussão de trânsito e o cara dá um tiro no outro é muito para minha cabeça. Vamos dizer que assim, é relativamente rigoroso, né? Porque agora justamente com essa mudança a efetiva necessidade de já ser uma presunção, fica mais fácil. E uma vez que a pessoa tem a posse da arma, se não houver a efetiva fiscalização, vai virar porte. Quer dizer, é crime o porte irregular da arma, é crime. Se a pessoa tem a posse regular, tem o direito de ter a arma em casa, mas não tem o porte, e essa pessoa transportar a arma, é crime. O problema é como fiscalizar, como descobrir que aquela pessoa está portando uma arma. A gente vê no caso da lei seca, né? Como descobrir que uma pessoa conduz o veículo embriagado? Parando a pessoa, fazendo a blitz, o exame de bafômetro, né? No caso das armas vai ser a mesma coisa, né? Então, precisa ter estrutura para isso, e principalmente conscientização, né? As pessoas vão ter consciência. Você acha que nós temos, João? A estrutura não. Nós temos aplicativos desenvolvidos para que o motorista saiba onde tem blitz para ele fugir na questão do bafômetro. Eu não sabia disso. Existem aplicativos. A pessoa avisa onde tem a fiscalização, o motorista sabe e desvia, né? E provavelmente também vai existir isso para blitz no caso de arma de fogo também. Engraçado, nos Estados Unidos não tem blitz, né? Se um guarda te pegar, um policial pegar você que você está andando devagarzinho, você vai em cana se estiver bêbado, não tem conversa. Outro dia, eu saí com meu filho e disse, volta, Léo, volta aqui. Você não trancou a casa? Eu disse, pai, casa aqui não tem muro, eu tenho um filho que mora lá. Casa aqui não tem muro, pai. Eu disse, mas o cara pode entrar. Se ele entrar, é crime hediondo. Invadir a propriedade de uma pessoa lá é crime. E crime hediondo. Sim, mas ele sabe que não vai entrar, porque se alguém estiver armado lá, vai encher ele de chumbo e vai ganhar uma medalha. É diferente, né? O que é isso? Seria um problema cultural? Não. Que a gente não tem ainda? Eu acredito que sim. A cultura da arma nos Estados Unidos é muito diferente aqui no Brasil, né? Principalmente porque existe um senso de responsabilidade maior, né? A pessoa sabe que se usar a arma indevidamente vai ter problemas. O senso de responsabilidade aqui eu vejo de uma maneira muito diferente, né? Talvez seja algo muito peculiar do brasileiro de sempre enxergar que o outro está errado e que ele sempre está certo, né? E isso precisa mudar porque senão o uso da arma de fogo também vai ser errado. Pergunta para o criminalista. Vamos supor que você tenha a posse. Entra um ladrão na sua casa e pega todo mundo, tranca, ameaça de estupro a sua mulher, etc. Se você fizer uso da sua arma, você vai ser processado? Atualmente vai, né? Não, uma coisa é averiguar o fato, né? Toda morte não natural tem que ser averiguada, né? Seja em legítima defesa, seja uma agressão, sempre tem que ser averiguado. Se essa averiguação, se esse registro de ocorrência policial vai virar um processo criminal, aí já é outra história. Se tiver evidências de que houve o uso daquela arma em legítima defesa, dificilmente vai ter um processo criminal.
O registro tem que ter porque não é uma morte natural, né? E mesmo que a pessoa entre numa residência, não esteja com uma arma de fogo, o simples fato de acreditar que aquela pessoa tem a arma de fogo já é suficiente para configurar uma legítima defesa. É que no direito chama legítima defesa putativa. Quer dizer, a pessoa acredita que há um risco que a pessoa esteja armada e aí atira antes de pagar para ver, né? E aí, no caso, a absolvição. Como é que é essa posse? É para uma pessoa, ou seja, entrou um ladrão na casa. Aí quem tem a posse é fulano de tal. A esposa dele sabe onde está na gaveta, o cara está sendo agredido com coronhada, ela usa a arma. Vai ser processada? Olha, nesse caso não, porque se a posse for regular, para manter a arma dentro de casa, não sendo pessoa menor de 18 ou pessoa com algum tipo de deficiência mental, no caso de uma legítima defesa, essa arma pode ser utilizada por outro, né? O que a pessoa que tem a posse de arma tem que ter cuidado, e tem até um crime de omissão de cautela, que é não ter os cuidados para evitar que uma pessoa menor de 18 ou que tenha deficiência mental tenha acesso à arma. Então, tanto é que o novo decreto exige que nessas situações tenha que ter um cofre ou um local trancado na arma. Agora, se é uma pessoa adulta que tem acesso a essa arma e utiliza em legítima defesa, não haveria crime de homicídio, seria um caso de legítima defesa. É engraçado, estamos de problema cultural, né, João? Lá nos Estados Unidos, tem uma época que eu estava lá, foi o ano retrasado, e que aconteceu uma coisa, invadiram a casa e tal, deram uma coronhada no dono da casa, e o filho dele de 10 anos pegou a arma do pai e fuzilou o bandido. O garoto foi levado para a polícia e ganhou uma medalha. É um problema cultural, só pode ser. Sim, é o incentivo de... É uma cultura de guerra, né? Assim, um país belicoso, é muito diferente. Um país que tem uma história de envolvimento em guerras, inclusive muitas pessoas que serviram o exército, né? Muita gente ela serviu às Forças Armadas, onde e tem aquela visão do inimigo. O inimigo tem que ser combatido, tem que ser atingido de qualquer forma, né? Tem que ser abatido. É um problema cultural mesmo, né? É cultural. Nós não temos essa cultura belicosa no Brasil. Bom, vamos falar dos requisitos, né? Para você comprar uma arma. Quais são? Bom, primeiramente, para aquisição tem que ter no mínimo 25 anos, não pode ter antecedentes criminais. Isso não foi falado, agora já sabemos. Não pode ter sequer passagem. A pessoa não precisa ter condenação, ela não pode... Basta, passagem. Não pode ter uma passagem, né? Pode estar respondendo a processo ainda, já é suficiente para negar o pedido. Precisa ter endereço fixo e provar que tem ocupação lícita. Há necessidade também de ter a capacidade técnica comprovada, e isso normalmente é feito por cursos de tiro. Preciso ter aptidão psicológica comprovada, e isso é feito ou por um psicólogo da Polícia Federal ou um psicólogo que tenha convênio com a Polícia Federal, né? É uma espécie de um exame psicotécnico. E o último requisito, que é a efetiva necessidade, né? E aí o decreto traz um rol de situações, e talvez o mais interessante seja a pessoa ser residente em unidade da federação em que o índice de homicídio seja superior a 10 por cada 100 mil habitantes. Então, vamos dizer, isso é uma brincadeira, então, para Rio de Janeiro, para São Paulo? Não, aí que está, essa é uma dificuldade do decreto, porque unidade federativa pode ser os municípios, os estados e a própria União. Se for analisar o estado, todos os estados brasileiros têm um índice acima. O menor é de São Paulo, que é 10,9 por 100 mil, então já está acima de 10 por 100 mil. Se for considerar o município, alguns estão abaixo, outros estão acima. O decreto não diz, ele é omisso em relação a isso. Então precisa ver como a Polícia Federal vai interpretar, porque é a Polícia Federal que faz a concessão, né, da posse, como a Polícia Federal vai interpretar isso. Agora, eu quero saber como é que essa história está sendo vista, como é que está sendo a repercussão desse decreto? Eu conversei com alguns policiais, né? A maioria é contrária, né? Poucos são favoráveis.
Alguns, inclusive, têm esse receio da falta de fiscalização, falta de estrutura para fiscalizar. Não sei como é que vai ser fiscalizado isso. Especialmente aqueles que trabalham diretamente em departamento de homicídio, né, que convivem no dia a dia com investigação de homicídio. Agora, a população parece que gostou, tanto que houve um aumento da procura por cursos de tiro, que é principalmente para ter o certificado de capacidade técnica. Né? Quando fizeram o plebiscito, todo mundo foi a favor, você lembra daquilo? Sim. A maioria foi a favor, né? Não todo mundo, a maioria. Então a população deve estar contente, mas o policial não. Está contente. Grande parte dos policiais com quem eu conversei são contrários. E a própria chamada bancada da bala, que de certa forma foi favorável à posse, muita gente agora é contra um projeto de lei que foi apresentado para flexibilizar o porte. Né? Os membros da bancada da bala, que são provenientes da polícia, são contrários ao porte. Né? Que é a diferença, né? A posse é regulamentada por decreto. Então, o presidente da República tem esse poder de modificar. Já o porte é regulamentado por lei federal, então é o Congresso que pode modificar. Então, por isso que é um projeto de lei que está em andamento, que deve ser colocado em votação em breve. E, além disso, no Supremo já foi protocolada uma ação para que seja declarada a inconstitucionalidade desse decreto, né, para tentar barrar a facilidade da posse. Eu acho que foi, né? Foi, Tatá? Então tá. Então vou agradecer a você, João Paulo Martinelli. Você tem alguma coisa a ver com o prédio, não? Não, infelizmente não. Tão lindo, eu acho. Maravilhoso aquele prédio. Ele é advogado criminalista, doutor em Direito Penal pela USP, enfim, currículo maravilhoso. Eu acho que nos ilustrou bastante em relação a essa história da arma aqui no Brasil. Antigamente estava numa loja e comprava, né? Como é nos Estados Unidos hoje, isso. Lá só não se vende para menor de 21. Tem que ter 21 anos. Qualquer loja tem. Agora, aqui também. Entrava naquelas lojas, magazines, comprava aquela pistola ali. Isso acabou. Em alguns estados americanos, você compra arma em loja de conveniência na estrada. Né? É verdade. Já vi muito isso lá. Cultura. Obrigado, João.